Bom dia. Bom dia a todos, a todes, a todas. É um prazer estar aqui nesse redemoinho de saberes. Eu sou a Fabiana Brasil, sou uma mulher negra, uso cabelo estilo Black Power, com luzes, tenho cabelo crespo, estou usando uma camiseta branca, batom vermelho e brincos amarelos. Atrás de mim tem um tecido colorido. Então, quero dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando aqui a essa mesa, a mesa 2 do Redemoinho de Saberes, que se chama Do Griot Africano ao Mestre Griot em Território Brasileiro, Apropriações e Ressignificações. A gente conta nessa mesa também com a interpretação em Libras. Eu quero agradecer muito estar aqui, né? Quero agradecer muito a presença de vocês e quero saudar todas as pessoas presentes e todos os participantes do evento do Redemoinho de Saberes, Jornada de Pesquisa em Narração de Histórias, um evento interinstitucional que acontece de forma online gratuita e que acolhe artistas, estudantes, professores, pesquisadores que agregam em seus estudos e experiências múltiplas dimensões vinculadas ao ato de narrar. Dentro dessa perspectiva de narrar, tenho a honra de apresentar os outros participantes dessa mesa, nossos convidados. Vou começar pela Heloísa Pires Lima, que é doutora em Antropologia Social, mas desde 1995 abriu um campo de atuação na área editorial como escritora, editora e pesquisadora do setor. Autora, entre outros toques, do Griot, Memórias sobre Contadores de Histórias Africanos, livro que ela escreveu com outras pessoas. A estreia no circuito editorial, 1995, abrange a escritora, a editora e a pesquisadora da área, sobretudo o foco nas representações culturais e origem africanas, nos acervos disponibilizados para a infância e juventude. Para adultos, criou e foi editora do selo Negro Edições, Grupo Sumos Editorial. Como consultora, atua tanto na esfera pública, sobretudo no MEC, quanto privada, Canal Futura e Fundação Roberto Marinho. Também ONGs nacionais e internacionais, Unesco, CERT, SIMPEC, e atualmente é uma das professoras do curso O Livro para a Infância, Processos de Criação, Circulação e Mediação. Obrigada, Heloísa. Já vou aproveitar e apresentar também nosso outro convidado, Taumani Kouyaté, nascido na mais famosa família de gelis griots da África, chamados mestres das palavras, das artes performativas. Ele diz que nasce de geli, não se torna um. Ser de gelis é uma função e não uma profissão. Palestrante, sociólogo de organização empresarial, inspetor de controle de qualidade de gestão e diretor, fundador da CEDEVEL e CUO, Centro de Estudos e Pesquisa para Desenvolvimento ICOT, em Burkina Faso, residente em Poitiers, na França. Poitiers? Depois, Taumani, você corrige meu francês, tá? Se tiver errado. Na França, é especialista em inovação de empresas culturais, né? Atua como consultora, assessora em inovação e revitalização econômica e cultural das cidades e vilas na Europa, na África, em Quebec e nos departamentos e territórios ultramarinos. Ele diz que é, antes de tudo, um digeli e contemporâneo griot, artista, músico, poeta, ator apaixonado por fotografia e pintura. Vou deixar a palavra com a Heloísa. Lembrando que vocês podem mandar aí, tá, gente, no chat, perguntas, dúvidas. A gente vai ter um tempinho para a gente conversar
sobre elas, tá? Fiquem à vontade para comunicar com a gente nessa mesa tão diversa e tão bonita, tá bem? Muito obrigada. Me conceda a palavra, Heloísa. Bom dia. Bom, eu sou uma mulher negra, de cabelos brancos. Eu estou vestindo um vestido vermelho, né? Bordô, né? Vermelho, mais avermelhado. Tem um colar dourado, maleável. E estou com uma cara, assim, muito feliz de estar aqui, né? E eu vou começar agradecendo, né? Sobretudo, a ligação com essa mesa que foi do Giuliano, no lá da Casa Tombada, a honra, né, com Coiatê e a Fabiana, todos que estão organizando, né, toda a organização do Redemoinhos. E eu vou começar com uma leitura, tá? Aprendi sobre os contadores numa tarde em que o tempo mudou de repente. Eu estava sentada numa cadeira de balanço, quase dormindo, quando uma batida me assustou. Era a janela grande que batia tão forte e eu levantei depressa no susto, quase sem fôlego, para evitar que o vidro quebrasse. Como a cortina, eu quase voava naquela ventania, que também jogava folhinhas de plantas para dentro da sala, da casa, de mim. E foi nesse instante que, lá do alto de uma estante da biblioteca de meu pai, saltou uma revista que ficou pulando pelo chão, virando suas folhas. Meu coração batia forte igual o mundo naquele momento. Mas tão de repente como tinha vindo, o vento foi sossegando, o ar foi ficando misturado com um leve perfume. A revista antiga foi o que sobrou. No chão, aberta na imagem de um músico tocando um instrumento, dançando e cantando. Era um griot o que o vento me trouxe. E ele parecia vibrar tanto que eu parei olhando aquele cenário. Olhando, olhando tanto, tanto, que ele virou tridimensional. Ele olhava para mim e eu quase escutava e sentia o calor daquele mundo. Foi o griot que entrou no meu mundo ou fui eu que entrei no mundo dele? É. Esse é um trecho de um livro, do Histórias da Preta, que é um livro que eu escrevi em 1998, né? Exatamente, a narrativa é muito verdadeira da forma como eu ouvi pela primeira vez essa informação griot, né? E eu tentei reproduzir esse instante via literatura, né? Eu precisava contar isso de alguma forma, né? E o literário, ele ajuda a responder, né? A dar evasão a isso. O Histórias da Preta, para mim, é um livro muito seminal, né? Assim, quase todos os, os assuntos que são ali tratados acabaram virando livros, né? E um deles é toda a pesquisa e o desenvolvimento da produção de conhecimento sobre o que é griot, afinal de contas, né? E isso teve um processo longo, né, de muito estudo. Eu fiz até um data showzinho bem rápido, só para mostrar as fontes, caso alguém queira também passear por esse caminho. Eu não sei se o data show está aí, se poderia me ajudar. Isso para contar que muitos anos depois, eu sou coautora, junto com a Leila Hernandes, de uma obra chamada Toques do Griot, né? Eu sou uma escritora brasileira
que tem uma origem africana, né? Uma origem continental africana, está aqui, né? Na minha face. E o Brasil desconhece, apesar de ter essa origem, essa identidade, né, de uma origem africana, o Brasil desconhece a África, né? Não existem pontes, né? Imagina lá atrás, né? E então o griot aqui era um termo que era muito usado, circulava muito como contadores de história, e o que eu fui descobrindo a partir da pesquisa foi a grandeza de uma sociedade do noroeste africano, que é o Mandinga, né? E que inventou, que criou, né? É lá que habita essa concepção do griot, né? Mandinga também foi o outro ponto de partida, né? Porque eu, criança, aqui no Brasil, eu sempre ouvi a palavra mandinga recheada de sinais negativos, né? Então, mandigueiro, mandinga era algo que não era positivo, né? E na medida em que eu fui conhecendo, né, a, a, a relação entre griot e o Império do Mali, né? Toda a formação de um Império do Mali nessa região do noroeste africano, que tem histórias de sociedades que aqui no Brasil a gente pouco conhecia, né? Então, eu achava que tinha que trazer essa grandeza, essas notícias dessa grandeza da cultura, né? De uma sociedade mandinga que de onde parte a ideia de griot, né? E ao longo dos estudos, muitos anos de estudos, né? Uma das narrativas orais mais importantes desse noroeste é exatamente o herói Sundiata Keita, que forma o Império do Mali, né? Essa narrativa, ela tem algumas versões. Eu li todas, todas não, né? Mas entrei nesse mundo, né? Então, entrei nesse mundo, nessa produção de conhecimento. Eu acho que tem aqui alguma referência no próximo slide. Isso. É uma referência sobre o vasto conhecimento que é você partir de um detalhe que seria a referência griot, né? Griot Mandinga, né? O griot Mandinga, na verdade, ele traz uma sociedade inteira, que é a sociedade do Mande, né? Que é a sociedade de onde vem esse herói que fundará o Império do Mali, que é Sundiata Keita. Mas na medida em que eu fui conhecendo, primeiro que o tempo se espalhou, né? Então a fundação do Império do Mali é lá no século XIII, mas aí você sabe que essa origem mandinga ela tem a ver com os povos no século VIII, no século VII, tem todo um trançado, né, de movimentação de povos naquela região, e essa ideia de griot ela está viva, completamente viva hoje, no século XXI. Né? Essa narrativa sobre Sundiata, no próximo slide, se alguém tiver interesse, tem algumas das principais escritas, né? É uma narrativa que existe, oral na região, mas que foi escrita por alguns mandingas, né? Ou dessa região, que estão aqui relacionados. Né? Esses são os principais textos, mas a gente tem todo um histórico dos árabes, né? No século XIV,
de registrarem também, né, nos seus manuscritos a referência a essa fundação do Império do Mali, né? Bom, de novo, eu como escritora, eu tinha 2 pontos. Primeiro, alargar a produção de conhecimento sobre uma categoria que chama griot. E segundo, inverter os sinais no Brasil sobre a ideia do mandinga, né? Que é a sociedade do Mande, que é um povo riquíssimo culturalmente, né? E foi assim que, em 2009, com a coautoria da Leila Hernandes, eu escrevi o Toques do Griot, né? O Toques do Griot. E a primeiro desfazer do leitor, né, que está lendo essa obra, é exatamente contar a história da palavra griot, né? Então, lá no meio do, do livro, né, em alguma parte, eu conto um pouco das hipóteses sobre a origem da palavra griot. Eu estou falando para a juventude, né, para jovens que estão lendo esse livro. Esse livro é direcionado para leitores jovens, né? Então, a origem da palavra griot, uma das hipóteses é de ela ser portuguesa, né? E esse foi um gancho para aproximar uma África do Brasil, porque o Brasil também fala português, né? E aí existe a ideia a hipótese, né, desenvolvida por alguns estudiosos, né, dessa semântica, dizem que o termo, na verdade, em português, que andou nessa região, né, essa região, historicamente, ele, quando viu uma figura imponente ao lado do soberano, né, ele imediatamente, o português, quis saber quem era, né, aquele que está sempre ao lado do soberano. E ele achou que fosse um criado do soberano, né? E esse termo, depois há toda uma invasão francesa na mesma região. Então, historicamente, é como se o lusitano, né, falasse para o francês que aquele é o crioudo, né, já com o sotaque português, né, lusitano. E o francês, quando escuta esse termo, ele fala criou, 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 né? Então, essa é uma das hipóteses que existem outras. Mas, na verdade, se você entra na sociedade malinquê, que já é pós-Império do Mali, você vai descobrir que o sentido, isso que foi chamado de griot, na verdade, é o Dieli, né? E esse Dieli é uma figura muito importante, que carrega uma grande sabedoria em instâncias, né, que vão do sagrado até a forma mais popular, né, de trazer a memória sobre o passado, o presente, os ensinamentos. Então, o Dieli é como o sangue, né, que corre nas nossas veias, trazendo sempre a vida. E então, um terceiro momento também nessa relação com o griot Dieli foi uma dos manuscritos árabes do século XIV. Eles contam sobre o Mansa, né? Mansa é um termo do soberano, né? Dessa região, que são os governantes descendentes, né? Do primeiro Sundiata Keita, e eles contam que o Mansa, um dos descendentes, né? Manda ele já é muçulmano, né? Tem toda uma história vinculada à entrada, né, do islamismo nessa região, e sempre indo numa direção, o Mansa manda construir uma embarcação e nela a orientação é que avançassem nas águas, né,
no mar, né? Tinham que seguir naquela direção, né? E a nave vai e não volta, né? E quando ela não volta, acelerando um pouco essa história, existem alguns estudos na América que vão demonstrar a relação. A gente está no século XIV, né? No século XIII, uma presença africana no continente muito, muito colada em toda uma simbologia mandinga, né? Então, a ideia, uma das hipóteses é que essa embarcação ela chegou nas Américas no século XIII, muito antes da vinda dos africanos como escravizados para o Brasil. Isso dá um gancho com a aproximação de uma África real, onde a produção de conhecimento pode chegar. Mas quem conta todo. Oi? Todo mundo sumiu da minha tela. Estão me ouvindo? Estão me Agora ouvindo? sim, Alô? agora sim. Deu uma Estão travadinha, ouvindo? mas já voltou, Heloísa. É que sumiu todo mundo. Ok. Então, mas quem conta mesmo essa história lá no noroeste africano são os tocadores da cora, né? E eles até hoje eles também são guardiões da memória dessa fundação do Império do Mali. E aí eu escrevi um livro. A cora, na verdade, é um instrumento de 21 cordas, né? E eu fiz um livro em 21 capítulos, onde cada um dos capítulos traz um aspecto dessa figura do griot. Por quê? Porque eu não vou contar a história do Sundiata Keita, eu vou contar a história do griot do Sundiata Keita, né? Que é a figura que andava sempre com mais do que um contador de história, né? O griot, ele era um genealogista, ele tinha o sagrado, né? Como conhecimento, o sagrado como segredo, né? A responsabilidade de guardar esse segredo. Enfim, tem uma complexidade, né? Que o Tomani Koyate deve falar um pouco disso dele, porque o primeiro griot de Eli, do Sundiata Keita, ele tem como sobrenome Koyate, né? Então, essa linhagem Koyate, ela descende diretamente do primeiro de Eli, de Sundiata Keita, né? Então, a força e a reverência sempre. Eu eu vou parar por aqui, porque tem uma emoção muito grande, né? Então, o meu pedacinho é só trazer um pouco dessa história para o Brasil, para as crianças brasileiras, e formar uma geração que desconhece tudo isso, né? E, então, é uma honra, né? Quando eu acabei de fazer o livro, eu encontrei o Hassani Koyate também por um acaso, ele estava vindo aqui para o Brasil para uma mesa com o Boca do Céu, né, da Regina Machado, que também trabalha com a oralidade, né? E logo depois que eu acabei de pesquisar o livro, ainda estava na gráfica, e eu conheci o Hassani Koyate, e isso para mim é uma resposta da vida, né? E que eu nem tinha nenhum tipo de conexão, nem uma expectativa nesse sentido, né? Então eu pedi licença. É isso.
Obrigada, Heloísa. Muitas pessoas felizes em te ouvir aí, manifestando aí no chat toda a alegria dessa escuta. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. E eu vou passar a palavra para o nosso griot. Obrigado. Bom dia, todo mundo. Eu sou Tumani Kuyate e quero falar obrigado para essa pesquisa. Obrigado. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o DELI, as funções do DELI. E depois falar com você, compartilhar com você o que o griot, como nasceu. O DELI é uma palavra em Bamana, em língua Bamana, que significa transmissão pela sangue, DELI. Transmissão pela sangue. O DELI tem muitas funções na sociedade do Mande. Eu vou começar para compartilhar essa parte da função e a função política e social. Ele é o garante mediador da paz e da estabilidade social e política. Ele é também o garante do bom funcionamento da Carta dos Direitos Humanos do Mandé. O DELI é o conciliador do rei, dos notáveis. Ele é o protetor também, voz o conciliador dos pobres e destituídos. Ele é o guardião das memórias de conhecimento, de rito e tradição. Ele zela pela adequada estruturação das castas e as classes. E, sobretudo, zela pela, como falar isso, palavra explicar, sobretudo, zela pela sessão entre famílias também, a casta e a classe. Ele é o último tomador de decisão do Conselho Ministerial do Corte Real. Ele não assiste, mas ele tem a última palavra. Ele garante a aplicação do direito humano e do meio ambiente com a ajuda de caçadores. Se você lembra dessa carta ambiental de 1236, o 44 é regra da casta do caçador. Ele também, o DELI tem uma função educacional. Na função educacional, ele é a biblioteca de várias histórias científicas. Ele possui laboratório de pesquisa em diversas ciências, porque ele estuda tudo. O DELI. Ele zela pela qualidade da educação cívica de seu povo e acompanha essas crianças desde os 7 anos até a aquisição de conhecimentos através da arte, da fala através da linguagem e da sensibilidade do corpo. Ele é o vestíbulo da transmissão de todos os tipos. Ele tem outra função dele, que é a função cultural. Na função cultural dele, ele é responsável por manter as pessoas na alegria de viver as práticas artísticas e por criar laços de reapropriação de culturas em todas as diferenças por meio da brincadeira aparente.
Eu não sei se você sabe o que é isso. Ele é responsável por estimular todas as profissões a serem exercidas na alegria. Ele é o responsável pela organização do evento Coba. Coba é o grande encontro cultural e festivo que reúne todos os mandés, o Império Mandé, a cada 7 anos. O evento é criado em 1237 pelo rei Sundiata Keita. Ele é o mestre dos grandes rituais e cerimônias tradicionais, Festival da Mascaras, como uma tradição de fetiche, uma grande tradição de fetiche. Ele também é o grande mestre do Bolokoli. Bolokoli é como falar, a tradição de circuncisão de meninos. Ele é o mestre também de Kiwara. Kiwara é a adesão da adolescente à independência. Tem a função de segurança do país também. O Djeli tem essa função. Ele é o contrapoder, ele é um negociador do país, mas ele pode engajar um povo na guerra, se ele sentir que sozinho ele não pode vencê-lo. Caso contrário, ele é capaz de iniciar uma guerra por conta própria a vencê-la para proteger seu povo. Ele tem um segredo, é o segredo de linguagem. Ele constrói e destrói com as palavras. E se fez que as palavras dele são muito sagradas. Ele é a consciência do povo. A sua palavra tem mais valor do que a qualquer outra pessoa. Sua imagem de integridade a torna a pessoa mais dura. Os outros. Como explicar isso? Com isso, eu quero explicar que sua imagem de integridade o torna as pessoas mais duras e, às vezes, sem coração. Porque ele compromete sua dignidade em tudo para ser um exemplo para os outros. Ele é complexo, entendido e mal compreendido ao mesmo tempo. Ele é o segredo e é sagrado, ele fala a linguagem do Kaidara. Quem é Kaidara? É o Deus visível e invisível. O Deus do mistério que habita o corpo, a alma e o espírito das pessoas. O Djeli é também respeitado e tratado como o rei, porque o Djeli é o espelho do povo, é secreto e sagrado. E a todas as suas funções que lhe foi atribuída a imagem de dois intrépidos pássaros. A guia e a guia pesqueira. Esses dois passarinhos. Agora eu vou falar só um pouco do griot. A Heloísa já explicou muitas coisas sobre o griot, né? Em vista de todas essa função, o Djeli pediu para treinar os primeiros filhos, ou primeiras filhas de cada família do império. Porque ele não pode ser em todo lugar ao mesmo tempo. Não, isso não é possível. Assim, todos aqueles que ele treinou tinham a missão de se mover através do império para ensinar e relatar aos chefes de Djeli. Estes eram chamados de pássaro. Então, Gerol, Mabo, Lado, Timbi, pregoeiros da cidade, Mvete, palhaço, poeta, cantores, comediante imitador, animador, contador de história, epopeísta, o curador tradicional, tem muitas várias. Todas as pessoas saem da ensina da vestibular do Djeli, do mestre Djeli, para exercer a mesma função
do Djali através do império. Assim, em todas as famílias, pode-se encontrar alguém que desempenhe o papel do Djali como um guerreiro para a manutenção da estabilidade social e da paz e alegria de viver para a saudade mundial. Se a gente ouvir essa explicação, eu vou explicar uma palavra que é o guerreiro. Porque o problema tem problema sem problema, porque se tem uma solução não tem problema. Mas o problema que tem hoje é a ambiguidade entre a palavra griot e a palavra djeli. Tem que saber que o griot, a palavra griot vem do guerreiro. O guerreiro é o criado. Muitos pesquisadores da Europa, nessa época, fez pesquisa, se disputou para saber quem vai ganhar, explicar. Esse é o humano, né? O humano que quer conquistar a sabedoria, que quer conquistar o poder. Se fez que tem outra que escreve griot, outra que escreve griot, outra que escreve griado. Muitas palavras saíram disso. Em 1948, Alexis de Saint-Lô, que foi um jovem etnólogo, ele conseguiu escrever uma palavra sempre que o europeu pode pronunciar, só pronunciar, griot. Porque tem um fruto griot, né, que ele conhece. Ligar assim griot é mais sempre para ele de entender, de pronunciar também. Esse fez que ele guardou a palavra griot. Mas ele explicou o que o griot para ele. Para ele se limitou na função cultural do Djali para definir o griot. A função cultural da Djali para definir o griot. Ele tem razão. Por quê? Porque o griot tem limite na função dele. O griot, as funções livres do griot são limitadas à função cultural, sem a qual para as demais funções ele recorre ao seu mestre Djali. Por quê? Ele tem essa liberdade de fazer a expressão dele artística, tudo. Mas o griot, o griot que a gente chama na nossa palavra, pássaros, eles são os passarinhos. Os passarinhos que levam a palavra do Djali através do ampero. Esse Djali, esse griots, que nomes são Gerwol, Mabo, Lado, o fulani chamou Mabo, o Lado, tem também na África Central, Mvet, tem na África do Sul, Timbi, tem em muito lugar que chamou assim, na palavra língua dele. Esse griot, hoje, o que a Europa encontra muito é o griot da função cultural. Ele levou essa função cultural para todo lugar que ele levou na escravidão, né? Mas sem saber que o griot, vendo o Djali, o griot tem mais poder que cultural. Hoje, a gente tem, né, esse limite de conhecimento da função cultural do griot. Só isso. Para entender outra função do griot e Djali, tem que ir em Mandé. Mandé da África do Oeste, tem 15 países da África do Oeste que conhecem e que são do Império Mandé. Esses 15 países da África do Oeste são do Mandé.
o que eu quero explicar também, que eu tenho a vantagem de virar ou de ser griot. Eu vou falar, porque tem também que muito escritor, muito pesquisador africano fez o mesmo trabalho como o europeu, porque o europeu como que ele pode entender? Como que ele pode entender o que é o griot? Ele se limita de explicar o griot, o mestre da palavra, é o cantador, é como falar, poeta, músico, isso. É bom. Mas sem saber que isso é outra maneira da colonização cultural, espiritual, de conhecimento do branco em África do Oeste. Agora, hoje, quando que a gente fez uma aproximativa de toda essa pesquisa, a gente entende que antes o pesquisador da Europa foi o pesquisador arábico, que escreve Ibn Battuta, que fez muita pesquisa, muito escrito antes do europeu. Ele fez muitas publicações. Mas como a essa época, todo país da Europa queria virar o país que tem mais poder, que tem mais sabedoria. Cada enviou um pesquisador, enviou, não sei, alguém que sabe, que tem dinheiro, que tem poder para pesquisar, para levar esse conhecimento, falar, esse conhecimento da África, esse conhecimento da Arábia, vem de cá, vem de cá, vem de cá. Todo mundo fez isso. É um curso. Mas o Ibn Battuta foi a pessoa que entende muito como funciona a sociedade do Mandé. Só que o pesquisador da Europa não acreditou no escrito dele. Ele inventou o escrito dele mesmo para conseguir entrar no curso de sabedor do mundo. E sempre tem que procurar um livro sobre Djali, aqui na França, Alemanha, Inglaterra, não vai dar. Não tem. Mas sobre griot, tem tudo. Todo mundo escreve, todo mundo. Essa é uma maneira da colonização. Eu entendi a coisa que a Heloísa falou, que é muito interessante, que foi uma coisa que me interessa muito, eu como griot em Brasil. Quando que eu cheguei em Brasil, eu estava muito feliz. Por quê? Porque eu fiz essa observação que muito brasileiro não sabe que antes da escravidão tinha já Mandé no Brasil. Que todo negro do Brasil não são da escravidão. De Minas Gerais até na Amazônia, São Luís da Maranhão, todo mundo não é escravo. Todo mundo não é descendente de escravo. E descendente de escravo do Brasil não são também, não nasceu escravo. Foi o povo que tinha poder em África, que saiu da família do rei e da rainha. Ele pode cantar, dançar, ele vem todos da família da rainha. Mas tem outra história, que é a história de Abubakar II. Abubakar II é o irmão veia do Mansa Musa, Mansa Kanka Musa. Ele que foi o primeiro de ir na Oceania. E depois volta para a América. Ele passou para Yarmouth, na Acadie, no Canadá, Quebec, antes de chegar no sul da América. Morreu no Brasil, no sul do Brasil, em Jabaquara. Mas por que ele não escreve essa história? Sim, tem no arquivo, escrito à mão. Mas por que ele não falou? Só ele queria explicar no mundo que o Cristóvão Colombo foi o primeiro nesse mundo para descobrir o Brasil, para descobrir a América. É o curso do poder. Porque Abubakar II não escreve na língua do Portugal, da França, da Inglaterra, não.
ele escreve em arábica, porque ele estudou arábica, porque o Mandem foi muçulmano, né? Este fez que, para mim, o Brasil hoje é o seu país no mundo, depois África do Oeste, de lugar que você pode encontrar o descendente do Jali e do Griot. Tem. Para mim, o Brasil foi como uma referência do depósito de memória cultural e tradicional da África. Eu falo para muito brasileiro de não ficar com tristeza, de não ficar com coração, como falar, não, de ficar com alegria de saber que o Brasil é como hoje uma biblioteca da África, do conhecimento da África. Obrigado, o português, de ensinar a língua deles para todos esses negros, descendentes de escravo, não descendentes de escravo, que hoje pode falar português, ler português, para entender que eles são todos descendentes de uma família de muita honra. É isso que eu queria falar. Se tem pergunta depois, a gente vai fazer a resposta. Obrigado. A gente que agradece. Nossa, gente, estou aqui me sentindo muito privilegiada de estar participando dessa conversa, assim como as pessoas no chat também, gente, que estão agradecendo muito a fala de vocês. Talmani, elogiaram até o seu português aqui, tá? Falando que seu português tá bem. Tá bem. A Lucélia fala que fala um pouco dessa tendência infame por parte de muitos pesquisadores de apresentar uma ideia de homogeneidade no território geográfico, né? No Brasil. Vários agradecimentos a Heloísa e a você por palavras tão importantes, tão potentes e por nos proporcionar descobertas. Eu acho que a gente, às vezes, vai repetindo muita coisa sem perceber todas as possibilidades de interpretação, né? Me chamou muita atenção na fala dos dois pontos. Vou falar antes de... Temos algumas perguntas, tá? Que eu vou fazer para vocês. Mas me chamou muita atenção na fala da Heloísa, por exemplo, né? Ela fala algo em torno de que a literatura me ajuda a entender, né? A literatura, não foi exatamente essa frase que você falou, mas desse caminho que a literatura ajuda a traçar, né? Esse entendimento. E outra, na fala do Talmani, que o Djeli dessa transmissão pelo sangue, mas me chamou muita atenção, sobretudo pelo tempo que vivemos agora, né, de incertezas, de muitas vezes de tristeza profunda, né, por não saber, por dificuldades financeiras, pela própria pandemia, por estarmos nessa condição de troca, assim, que fortalece, né, trocarmos pela internet, assim, mas que em um dado momento a gente fica perguntando, cadê, né? E aí você falou uma coisa muito, muito legal sobre o Djeli, que ele é responsável pela alegria de manter o prazer artístico, o prazer de passar arte, né? A alegria, a responsabilidade de manter a alegria. Eu acho que a literatura, eu acho que essas histórias que a gente vai ouvindo, eu acho que o Djeli tem uma função importante na sociedade e vai ter para sempre. Por exemplo, você disse que até na sua apresentação, né, você nasce de Djeli, né? Você nasce de... Então, você nasce com uma missão muito bonita e que não tem fim.
porque há sempre que ter alguém para nos lembrar de sermos felizes, de viver a nossa arte, nossas sabedorias. Então, esse eu destaco essas falas para todos nós aqui, lembrando também, né, da gente ser feliz. Tem umas perguntas. A primeira é para a Heloísa. Vocês vão me ajudando aí, tá? Qualquer coisa, para eu não perder as perguntas de ninguém. São muitos comentários no chat, mas a primeira pergunta para a Heloísa, é sobre as fotos que você trouxe na sua apresentação. A Luciene quer saber de quem são as fotos, porque para ela lembrou muito o universo do Pierre Verger. Lembrou muito o quê? O Pierre Verger. Não tem foto dele aí. Me ouviu? Eu não sei se dá para mostrar rapidamente, mas eu acho que eu escolhi uma foto do século XIX, um desenho, na verdade, clássico, né, que remete. Porque, assim, os registros sobre os Dielis na Europa tem cartografia, tem mapa, tem desenhos, né? E que são projeções, assim, de como que a Europa via, né? Todo esse império, né? Os descendentes, né? Desse império. E eu acho que eu reuni, eu não lembro bem, mas eu sei que eu coloquei o Sotigui Koyate também, é uma foto clássica, é belíssima, né, dele, que é o pai do Tomani Koyate, e era um grande artista, né, quer dizer, tem toda essa função de trazer a arte como verdade. Na verdade, não é a arte, é a verdade, né, de trazer a verdade, de trabalhar com a verdade, né, a palavra é sagrada, né. E aí eu quis mostrar que tem uma atualidade, né? Uma história viva, né? É uma história que é viva. Então, ela está lá no passado, existem alguns registros, mas ela é viva, né? Se tiver, eu não lembro bem quais são as imagens, deixa eu ver aqui no computador. Peraí. Ah, tá. A gente pode pedir para retomarem, né? Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta. Depois eu retomo, eu vou abrir aqui. Sim, tem desenho que vem. Oi, Talmani? Tem desenho que vem do livro de Djibril Tamsir Nyanga. O nome do livro de Djibril Tamsir Nyanga é Griot. Eu vi o desenho lá no livro de Djibril Tamsir Nyanga. Isso, do livro. Talmani, a Elo Losh, ela gostaria de saber se existem muitos Djelis em todos os países do continente africano e onde as histórias têm sua raiz. Sua pergunta está aparecendo aí. Olha, porque o Djelis é especificamente da Império Mandé da África do Oeste. Djelis. Agora, o griot, como que eu explico para você? Griots são o passarinho do Djelis. Eles vão em todo lugar, eles viajam, eles vão em todo lugar para exercer a função do griot, uma parte da função do Djali, que é a parte da função cultural. Isso fez que você pode encontrar o griot em todo lugar, em todo o país da África. Mas o Djali, especificamente da África do Oeste, do Mandé. Mas a história do Djali nós sabemos muito longe, porque a datação mesmo da história do Djali vem da época do judaíca, época judeu, que já tinha o Djali. Muitas histórias, até chegar na história na época do muçulmano.
da época dos muçulmanos, nessa época que chegou o Mandé, porque Mandé nasceu muito atrás dos outros impérios. Porque antes Mandé tinha o Império do Wahadu. O Império do Wahadu vem do Império de Israel. Depois o Wahadu nasceu Mandé. Viu? A datação vem muito longe. Essa é outra história para fazer essa palestra. A gente tem que ficar e sentar tudo o dia inteiro. O dia inteiro, né? A Drica pergunta. A Drica Vieira faz uma pergunta. Drica, me desculpe se eu não souber pronunciar. Vocês me ajudem, por favor. Os aquipalos, assim que se diz, também são possíveis de gelis? Aqui? Aquipalos. Eu acho que. Aquipalos. Sim, eles são o griot. Eles são griots. Griots. Passarinhos. César, passarinhos. Passarinhos. Bom, deixa eu ver mais. Lana Luna. Ela fala assim, como explicar essa complexa distinção entre os conceitos griot de Geli, adaptando para um contexto brasileiro? Acho que a Heloísa também pode nos ajudar. Tá. Eu vou responder e vou puxar a última, né, que, sobre as imagens. Eu estou vendo aqui depois, se vocês quiserem, né, essas imagens. Então, tem uma imagem central, que é da fora africana, que é um instrumento, né, muito usado para... É um instrumento tradicional, né, assim, milenar, né? E esses bardos, né, eles contam histórias, tem uma musicalidade, mas que também transmite informação, notícias, né? E depois tem uma famosa do século XIX, que é do Edouard Chapon, de 1868, né, que é uma representação clássica, né, dos Dielis. Tem uma fotografia do século XIX, a imponência, né, a elegância de um griot, né? Bom, enfim. E tem a discoteca Poiatê, que é numa cena, né, de teatro, em que ele sopra um pó, né? Que é eu não tenho o fotógrafo aqui, nesse caso. Mas pensando no Brasil, eu acho importante, e todo o meu trabalho enquanto trazer, né, uma informação com essa referência sobre a origem africana, né, de todos nós, é tirar essa ideia de que a África é muito homogeneizada, né, pasteurizada. Então, quando a gente fala griot, parece assim, tem griot de cima a baixo, de norte ao sul do continente. Acho que tem essa função, né? Mas não a palavra griot, né? Muito menos a palavra Djeli. Então, tem que ter, eu acho que há um respeito em relação àquela sociedade mandinga que criou o griot, que criou o Djeli, né? Por quê? Porque ela é um sistema cultural muito complexo e muito rico, né? Que você não pode reduzir toda essa complexidade dizendo que o griot existe em Moçambique, existe no sul do continente. Eu acho que é muito mais importante você buscar quem tem essa função e qual é o nome que é dado naquele lugar, né? E como ele conversa com todas as outras
sociedades e todas as outras regiões. Eu falo isso porque o toque do Griot, toques no sentido tanto da musicalidade quanto da informação, né, existe o Rogério Andrade, ele trabalhou um material para crianças sobre Sundiata Keita, né? Agora, o Toques do Griot é apresentar o Griot mesmo para o leitor jovem, que é mostrar todo o trançado que tem cultural, né? Por quê? Porque aqui tinha muito uma associação assim, todo contador de história, e contar história no Brasil também, existe até uma pós-graduação voltada para tentar entender isso, que é a nossa presença aqui hoje, é, 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 vem, né, dessa dimensão, né, de tentar entender o que é o contador de histórias no Brasil, né? Mas é preciso conhecer a fundo esses contadores, essa narrativa, essa oralidade, enquanto conteúdo e enquanto forma também. A forma de contar, ela varia muito, né, no continente africano, né? Né, cada cantinho do continente tem uma forma muito particular. Então, isso é um desafio para o brasileiro buscar esse conhecimento em profundidade, né? Mais do que a gente pensar que é tudo a mesma coisa. Não, não é. Não é. Então, a ideia de quando a gente traz uma África para cá, seja ela qual for, né, norte, sul, leste, oeste, é preciso considerar que é um portal mesmo de conhecimento, de produção de conhecimento sobre nossas origens, né? E aí tem um trabalho mesmo de tentar conhecer, né, um pouco mais. Heloísa, a Irine perguntou qual que é o nome do livro que você mostrou antes, o da imagem. Como que é o nome do livro para Eu você? mostrei Histórias da Preta, que é um livro de 98, né, que são E, fragmentos, né, dessa identidade, porque ela é uma menina negra que quer saber, afinal de contas, qual é a diferença entre ser uma menina negra e todas as outras meninas. Então, ela vai buscar no cotidiano, vai para a África, volta, né, sempre atrás, trabalhando identidade. Né? É uma filósofa, ela pergunta, não responde nada, mas o leitor vai perguntando junto. E o outro é o Toques do Griot, né, que tem a ver com essa mesa, que é uma coautoria com a Leila Hernandes, que é professora de História da África na USP, e com as ilustrações do maravilhoso Keniak Sada, que tem os desenhos, né, do livro. E é uma gotinha, assim, é uma pincelada para chamar atenção para esse polo, né, de conhecimento relacionado à palavra, né, a palavra, que é Niame, né, que tem toda uma fundamentação, não só no âmbito da diversão, que isso também tem o âmbito do sagrado, tem o âmbito histórico, tudo isso que o doutor Mani trouxe um pouquinho para a gente, é para dizer assim, olha, gente, vamos atrás, porque tem muita história aí. tem muita história, tem muito conhecimento, né? Como eu já até falei um pouco aqui, que a gente vai deixando para trás partes, né? Algumas partes, o entendimento fica pela metade, ou a gente quer reduzir tudo, né? Como você acabou de dizer, só um jeito de contar, só um jeito de fazer, né? Não é uma massa única, né? Não tem um desenho só, né? O Enéas pediu, aí, Heloísa, além desses, né, que você já indicou, e para o Talmani também, ele quer que vocês indiquem alguns livros para que a gente possa, né, saber mais sobre o assunto, estudar dos assuntos abordados por vocês. Então, vocês indicarem assim, umas referências para a gente.
Bom, meu pedaço é criança, né? Então, eu vou deixar para o Tomani falar um pouco das referências, né, por escrito. Afinal de contas, a oralidade, a palavra deitada é justamente isso, né? É que entra no livro, né? Então essa discussão entre a oralidade e a escrita é que é o ponto, né? É o ponto nevrálgico, assim, né? É o cruzamento das questões todas. Eu escrevo para criança, então eu vou falar um pouco do infantil, né? Mas o Tomani pode trazer aí algumas referências, né? Nossa, a referência, porque o que eu pode ter como referência, eu sei que tem câmara, como falar, e câmara lá que escreveu, também ele escreve sobre enfant noir, que é bom de ler também para entender. E tem Youssouf Tata Cissé, que escreve também sobre o griot, e Djibril Tamsir Niang, Dominique Dahan, tem Dominique, o livro de Dominique Dahan também, e Solange Ganet, e tem muitos escritores, mas que são daqui, da França, da Alemanha, e, da Inglaterra. Mas eu tenho esse livro no Brasil. Isso que eu tenho como referência, porque eu não sou alguém que lê muito livros sobre griot, porque eu fiz minha proteção de não ler para me fazer uma transformação, colonização, né, de entendimento das coisas. Não, eu me protegi porque eu tenho uma transmissão oral na família, eu tenho que explicar às pessoas que querem escrever, eu vou te contar e vou te levar no lugar para viver a situação, para conseguir escrever. Mas ler um livro para te falar, isso, ele escreve assim, não, eu tenho essa proteção para mim. E não que eu não goste de ler as pessoas, não, mas só para minha proteção porque eu não quero subir uma transformação de pensamento de ninguém. Aliás, o meu desafio sempre foi, né, desafiar aos coiatês que escrevessem, né, um material principalmente para a juventude, né? E esse é um desafio de vida, né? Mas é bom porque escrever é muito bom, e desafiar é bom também porque eu tenho um ensinamento que é muito tradicional, que não é ensinamento de escrito da nossa cultura, porque a gente fez a separação. Escola é para o branco, para entender como o branco pensa, como ele funcionou. E a gente estudou nossa tradição em casa, para entender o que é nossa história. Mas a gente não tinha direito de escrever nossa história na língua do branco, na nossa geração. A gente não tem esse direito de escrever. Escrever na língua do branco nossa história e desafiar nossa cultura. Não tem esse direito. Mas se alguém queria escrever, a gente tem direito de racontar, de contar, de explicar as coisas porque as pessoas vão escrever. E se fez para encontrar um cunhate que escreve sobre a história do griot ou do Djali. Eu conheço só um que ele escreve uma história sobre Shaka Zulu. Nessa mesma história, ele contou a história dele. Mas escrever a história do Sundiata pela um cunhate, eu não conheço. Porque a gente não tem esse direito. Mas se alguém quer escrever, sem problema, a gente pode te ajudar, ditar tudo. Que interessante. Gente, eu fico assim, eu acho que quem está aí acompanhando
está tendo as mesmas reações que eu, reações parecidas, né? De tantas descobertas e de tantas ressignificações, né? Nessa conversa aqui, nessa mesa tão maravilhosa. A Camila fala uma coisa sobre os contadores de histórias. Ela fala assim, Camila Genaro, infelizmente, as pessoas também reduzem os contadores de histórias brasileiros e querem colocar todos em uma caixinha com rótulos. E sabemos que não é assim. Cada um tem suas referências, seu sangue. Pessoalmente, como contadora de história, concordo muito com a Camila, né? Penso que a gente tem naturezas diferentes, né? E sangues que circulam, embora sejam muito semelhantes, mas que são também muito diferentes, né? Então, contar histórias é você entrega algo de si que outra pessoa não consegue oferecer, né? A gente entrega algo de si quando conta uma história. O Tony Santos tem um pedido muito maravilhoso que eu quero repassar. Eu não sei se vocês concordam, tá, gente? Mas ele gostaria de pedir para vocês contarem uma história curta ou cantarem uma canção que marca vocês. A gente ainda tem Bom, enquanto a gente pensa, deixa eu falar do infantil. Sim. Tem o Lendas da África Moderna, que é porque no Brasil, a África para o Brasil é uma lenda também, né? É uma lenda, porque a gente não conhece. Hoje é óbvio que tem essas viagens para o continente, elas acontecem muito mais do que quando eu comecei a escrever, né? Mas antigamente, lá no século XX, né, quase não havia uma África real, né? Assim, essa vivência, né, com o continente. Então, o imaginário, né, que são as lendas. E aí eu escrevia Lendas da África Moderna, que traz como referência que é uma lenda, a primeira lenda para a gente é o Nelson Mandela, e os griots também, né, que circulava muito essa categoria, esse termo, essa palavra, e então, ludicamente, é um texto que coloca a história do griot extraordinário, né? E ele, dentro da lenda, ele conta duas fábulas, né? E essas fábulas, ela é um jeito lúdico de falar também do mesmo assunto, né? Eu estou lembrando do Rogério Andrade Barbosa, que tem um livro sobre Sundiata Keita, que é da Melhoramentos, mas tem deixa eu ver, contar uma história muito. É difícil, né? Uma história muito curta, né? É difícil, né? O que eu estou contando aqui desde o começo é uma história, né? A minha história com os crianças. Né? Agora, tem algo assim que é fundamental também, né? De, de a gente saber que existem muitas formas de contar histórias, né? E, e conteúdo também, né? Conteúdo que é sempre cultural, né? Existem contadores de histórias no Brasil maravilhosos, né? Que tem a ver com um talento, tem a ver com uma função, e no meu caso eu puxo mais o conhecimento, a nossa memória sobre essa origem continental africana, né? E, e quanto de riqueza que há nela. Vamos ver se o Thomas Michel que conhece muitas histórias, né? Então,
passo a palavra. Passa. Literalmente. Vai tomar ali. Já eu vou responder uma coisa que eu vou falar para todo contador de história do Brasil. Tem que saber que contar uma história é como se você vai contar a própria história para as pessoas. É como se você vai fazer uma exposição de seu coração, de seu pensamento, de seu corpo na frente das pessoas. Esse fez que cada um é diferente do outro. Contar uma história não existe só uma maneira de contar a história. Não existe só uma linguagem de contação de história. Se cada um é diferente do outro, é normal, é obrigatório que cada um conta diferentemente de outro. Tem que usar a linguagem que você pensa. É uma linguagem melhor para você, para passar seu mensagem. Porque contar uma história é de passar uma mensagem, é passar uma sabedoria, é uma transmissão, e não só de brincar. Porque contar história pode fazer bem, pode fazer mal também. E se fez qualquer coisa, qualquer maneira de contar, qualquer linguagem que você vai usar, tem que pensar primeiro que é uma transmissão que você vai fazer, uma contribuição da transmissão. Se você usa as coisas, você usa a linguagem, mas que não tem a transmissão dentro, não atrás, na frente também. Esse não é uma contação de história. Contação de história é da transmissão de sabedoria, as coisas que vêm de seu coração, de seu pensamento, de seu corpo. É uma exibição de seu corpo, de seu pensamento, de seu saber. Tem que usar tudo que você pode, tem que ficar diferente. Nunca todo mundo vai contar a mesma maneira, e não é possível. Cada um é diferente do outro. Isso que eu queria passar como mensagem para o contador da história do Brasil. Se você encontra alguém que falou que todo mundo pode contar da mesma maneira, não existe, porque nesse mundo todo mundo é diferente. Não contar também dessa maneira, porque outro contou dessa maneira, ela conseguiu, como falar, o público dele contar dessa maneira, você vai contar como ele. Não, isso não é boa. Contar como que você é. Ficar como que você é. Só ser eu e não outro. Parece eu e não como outro. É só um contador de história. Mas se você parece como outro, não, você está fazendo uma cópia. A cópia não pode ser original. É impossível. Tem que ficar só como é que você é. Compartilhar. Eu não sei se contar uma história assim nossa, eu posso, mas a gente tem essa tradição de contar histórias sobre um tema, se pá, não tema, ou responder uma coisa. Ok, eu vou só cantar uma canção, só isso. A canção a canção, porque no Mandé, muitas canções tradicionais do Mandé são a história. A gente conta a história através da canção. Malisa jo bapila be malisa. Malisa jo bapila be malisa.
Malisa jo bafilabe malisa. Malisa jo sajo malisa. Jebara kaninke. Jebara kaninke jeninke ila kaninke la koroti dala kanina. Musubara kaninke. Musubara kaninke musoni musoila kaninke la koroti dala kanina. Jebara kaninke. Jebara kaninke jeni musoika kaninke la koroida la kaniola. Ali korote kanimina bimogoyi korodilla kaniola. Ali korote kanimina bimogoyi korodilla kaniola. Atoni kanimba nyinkiseninde toni kanimba. Toni kanimba kampala dinde toni kanimba mogoye wala bi mogoleta malisa jo sajo malisa malisa jo bafila be malisa malisa jo sajo malisa. So. Muito obrigada. Estou emocionada. Bom, vamos caminhando, infelizmente, né, gente, para o final dessa mesa. Imagino que todo mundo esteja assim, bastante emocionado, como eu, né? Com vários comentários no chat, tá, gente? Muito carinho que vocês estão recebendo, muitas pessoas reforçando as falas de vocês, né? A Magna coloca lá, né? Não ler para não se influenciar, viver é melhor, né? E ela falou tanto que ela achou essa fala potente. A Rosemary também, cada fala, cada coisa mais linda do outro, né? A Maria Cristina coloca, muito interessante a resposta do Talmani, não se influenciar é bom para pensarmos, ficarmos sempre mergulhados em um tantão de conceitos, informações sobre origens, boa reflexão, agradeço muito, todo mundo aqui concordando, agradecendo, eu aproveito para agradecer a presença de vocês, essa participação tão ativa, tanto de quem está no chat, muito obrigada aí também o carinho que eu estou recebendo aí, tá, gente? Estou lendo aqui tudo. Obrigada. Agradecer ao Gustavo e ao parceiro Igor. Muito obrigada. Obviamente, agradecer vocês dois. Muito obrigada por esse ensinamento, sabe? Essa roda aqui, essa troca de conhecimento entre vocês, e que a gente teve a oportunidade de participar. Agradecer o Redemoinho de Saberes por esse convite, por poder estar aqui e convidar vocês, gente, tá? Para participar das outras atividades do Redemoinho. A programação a gente encontra no site do evento. E eu tenho um pedido adicional para vocês, tá? Que está aí nos acompanhando. A gente está aproveitando esse redemoinho, né? Os organizadores, esses pesquisadores, essa jornada também é uma forma de aproveitar. Então, estão aproveitando esse evento e eu acho que a gente tem que aproveitar junto para começar a pensar uma rede nacional de pesquisa em narração de histórias. Acho que com tudo que a gente ouviu aqui, o que a gente pode fazer é continuar se reunindo para descobrir cada vez mais. Então, no dia 6/11, de 9 ao meio-dia, tem um primeiro encontro para começar discussões a respeito, tá? Então, eu peço para vocês que convidem as pessoas para participar dessa assembleia, estejam lá também.
E o link vai estar disponível aqui no bate-papo. Não sei se já colocaram. Mas vocês podem também procurar. Tem as redes sociais do Redemoinho, tá, gente? No Instagram, o site, e aí procurar mais informações. Mas eu reforço, no dia 6/11, de 9 ao meio-dia. Então, Palmani, Heloísa, se vocês quiserem falar alguma coisa para finalizar a fala de vocês, fiquem à vontade, tá? Só finalizando, vou pedir licença, Coiatê. Tem um vínculo que é muito pouco explorado no Brasil, que é a história dos cordéis, né? Os cordéis também eles trazem notícias via oral, com instrumento específico, né? Eu acho que tem alguns vínculos que merecem ser explorados, né? Isso para a gente olhar mais a gente mesmo, né? Mas eu só quero agradecer mesmo o convite e dizer que é uma honra, né, estar ao lado do Tumani Coiatê, essa família tão guardiã, né? Eu acho que não é à toa, né, a força que eles entraram aqui no Brasil, né? Porque tem muita força mesmo, assim, com a verdade, né? E eu acho que a gente tem que correr atrás muito da verdade mesmo, né? A palavra sagrada por isso, né? E essa musicalidade, essa música vai ficar aqui, ó, já ficou, né? Então agradeço por ela e, e ainda bem que eu não cantei nem contei nada, porque a língua quando tropeça é pior que o pé, né? Tem toda uma dimensão, né, dos provérbios de lá, né, também que são riquíssimos e que podem enriquecer muito, né, o nosso contato por aqui também. Então, muito obrigada. Obrigada, Gustavo, Fabiana, Coiatê, e até a próxima. Eu já quero agradecer todo mundo, toda a equipe, por esse trabalho. Muito obrigado também para as pessoas que estão ouvindo nossa entrevista. Eu quero passar essa mensagem para todo brasileiro ou brasileiras de saber que a África não é longe. Tem 2 casas que estão separadas só com água, mas a água não é difícil de passar na cima dessa água. Brasil é África. Só sair do Brasil e chegar lá para entrar em contato com sua raiz, saber de onde que você vem, de onde que vem seu sangue. Quem quer saber, vai na casa de sabedor. Essa casa na África está aberta. A casa não está fechada. A casa não sei quem é branco, quem é negro, quem é brasileiro, quem não é brasileiro. A casa é para todo mundo. É o casa do Jali. Tem que ir lá para encontrar as pessoas, para aprender as coisas. Os contadores de histórias, a porta está aberta. A pesquisador da universidade, a porta está aberta para todo mundo. O músico também, todo mundo. O Brasil não é só uma cultura. O Brasil é só esse país que conhece nosso mundo, que tem não só uma território, todas as culturas do mundo. O Brasil é o mais país rico, culturalmente rico, que eu não encontro. Rico de tudo. Esse que as brasileiras têm muita sorte
de aprender mais coisas no mundo. Eu convido todo mundo não me falar que é difícil, que o bilhete é muito caro para ir. Nossa, pode trabalhar dificilmente, ganhar dinheiro para ir saber as coisas que dinheiro não pode pagar. Com dinheiro você não pode ganhar essas sabedoria. Está no coração para saber quando é que você quer saber as coisas. Está no seu coração, você vai na cima de tudo para saber as coisas. Eu convido todo mundo a fazer isso. Eu tenho um centro de pesquisa. Eu, em Bobo, eu sou em Burkina Faso. Eu trabalho entre Mali, Guiné, Burkina Faso, Senegal, Gambia, Sierra Leone, Casamance. Quem quer vir lá para pesquisar, que ele vem, e vou acompanhar você, sem problema. Em 2023, daqui 2 anos, vai ser um grande encontro do Brasil lá. Eu convido as pessoas a se preparar para vir assistir. A porta está aberta para todo mundo. Foi uma hora para mim hoje de compartilhar esse momento com todo mundo. Que eu, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado para todo mundo. Heloísa, muito obrigado. Fabiana, muito obrigado. Obrigado para Gustavo e a Igor também. Obrigado para Chico. Obrigado a todo mundo por esse trabalho. Muita sorte para você. Muita sorte também para todo artista brasileiro. Eu sei que esse momento não é fácil, mas a vida é assim, nada é fácil essa vida. Se tudo seria fácil, acho que a gente não vai fazer nada, a gente vai passar tempo de dormir e depois falar, a gente não tem nada de fazer. Por quê? Está cansado? Não, nunca. O mundo, quando que as coisas estão muito difíceis, né? É esse momento que a gente tem todo o poder de fazer as coisas, de desenvolver. Muito obrigado. Bom, gente, ressignificamos, reconstruímos. Muito obrigada. Obrigada a todas, a todos e todes. Ótimo dia para vocês e acompanhem a programação, tá bem? Aguardamos vocês nos próximos encontros. Abraços. Obrigado. Obrigado.